Eu antigamente pregava de terno, pense. Eita, era fácil não. Mas glória a Deus por este momento que temos a liberdade. Eu convidei os irmãos durante a semana de estarem lendo a carta de... Isso! Eita glória! 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Irmãos, eu vou estar apresentando ou expondo essa carta, na verdade, juntamente com os irmãos. Por isso eu peço, leiam até mais de uma vez a carta de 1 Tessalonicenses, que é muito rica. Eu tive que escolher alguns pontos para estar apresentando para os irmãos, porque tem muita coisa boa, né? Uma carta riquíssima, onde ela nos ensina muito, né? Então é 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A gente vai estar lendo, deixa eu só pôr no meu esboço. Glória a Deus. E a gente vai ver algumas coisas interessantes nessa carta. A primeira coisa que ela é escrita nessa cidade, uma igreja que está nessa cidade de Tessalônica. Só antes, fazendo o comercial, adquiram Bíblias, nova tradução na linguagem de hoje. Muitos irmãos aqui já têm, né? Vejo aqui muitos irmãos, ó. O Marcial está no celular ali, ó, mas também é NTLH, né? Uma linguagem mais simples de nós entendermos, né? Então adquiram, na Shopee está baratinho, tá, irmãos? Então, voltando, Paulo escreve essa igreja que está em Tessalônica, na cidade de Tessalônica. E eu descobri algo bem interessante sobre essa cidade, irmãos, que ela foi fundada há 300 anos antes de Cristo, por um general do Alexandre o Grande, e ele colocou o nome de Tessalônica porque a esposa dele se chamava Tessalônica, né? O nome de Tessalonicenses atrás da esposa do general que se chamava Tessalônica. Então, quem tiver uma filha, pode pôr aí, né? Sugestão de Tessalônica, né? Bem bonito, né? Mas é bem interessante, né? Então, irmãos, essa carta ela não é escrita somente pelo apóstolo Paulo, ela é escrita por Paulo, Silvano e Timóteo. A Cris está afiada, hein? Então nós vemos que é um pequeno grupo que escreve essa carta. E é interessante, irmãos, que Silvano, ou Silas, algumas traduções é Silas, outras Silvano, ela é escrita pelos três, e Timóteo e Silvano, eles são discípulos de Paulo. Paulo ele faz um trabalho de discipulado com Silvano e Timóteo e escreve essa carta, né, para os Tessalonicenses. E é interessante, né, irmãos, que pregação normalmente nós gostamos de falar aquilo que nós não fazemos, né? Por exemplo, hoje na escola dominical falamos bastante sobre o pecado, né? O pecado, irmãos, deveria ser a doutrina que nós mais deveríamos estudar, porque, irmãos, é o que a gente mais comete, infelizmente, muitas vezes querendo, muitas vezes sem querer, mas o pecado é o que nós vivemos quase que o tempo todo, né? Ou vivemos, né, sempre o pecado, porque o pecado infelizmente está enraizado em nossa vida. Por isso nós deveríamos pensar mais sobre o pecado, né? Eu estava dizendo que a doutrina, né, ou o estudo que estuda o pecado chama-se hamartiologia, né, que é a doutrina do pecado, ou estudo sobre o pecado. E a palavra de Deus, irmãos, ela deve ser sempre estudada, sempre analisada, sempre meditada, ruminada, ler de novo, ler outra vez e pensar. Por que, irmãos? Por que eu gosto muitas vezes, durante o ano, eu sempre coloco livros inteiros ou cartas inteiras para estarmos meditando, para conhecermos a Bíblia de verdade, né? Isso para mim e para o cristão deve ser muito importante, conhecer a Bíblia. Porque, irmãos, pasmem, você quis falar essa palavra, o mundo conhece muito bem a Bíblia. Irmãos, eu já vi discussões entre ateus e cristãos, onde os ateus dão uma surra de Bíblia no cristão, e eu fiquei com vergonha. Falei, meu Deus, o ateu sabe mais que o cristão, porque o cristão não tem lido a Bíblia. Infelizmente, o cristão ele tem vindo à igreja, ouve o que o pastor fala, acredita e vai embora, né? Às vezes eu gosto de comentar uma coisa meio forte, mas acontece o seguinte: se eu falasse um monte de besteira aqui, a igreja estava lotada. Infelizmente é isso. A gente tem visto, irmãos, pregadores em cima de Batman, de Chapolin Colorado aqui na frente. Isso tem acontecido em vários lugares,
mas eu gosto de trazer o problema para a nossa igreja e individualmente para cada um de nós. Você conhece a Bíblia? Conhece de verdade, não é só, eu li alguma vez na vida. Não, irmãos, a palavra de Deus nos chama para conhecermos essa palavra. Porque o nosso tema de hoje, irmãos, é Jesus, um estilo de vida. É muito gostoso, irmãos, pensar assim: Jesus é meu Salvador. Que delícia! Não é gostoso pensar que Jesus é meu Salvador? Eu vou passar o resto da eternidade com Jesus. Todos cremos nisso, amém? Cremos nisso mesmo? Cremos, né? Mas é gostoso, não é? Aí eu vivo de qualquer jeito e eu vou estar com Jesus o resto da eternidade. Olha que legal! Mas não é isso, irmãos. Jesus, ele é um estilo de vida. Jesus, ele deve fazer parte da nossa vida todos os dias. Porque como é que queremos viver a eternidade com Ele se nós não vivemos nem 10 minutos com Ele por dia? Então, irmãos, eu gostaria muito de trazer essa palavra, que é uma palavra onde Paulo, Silvano e Timóteo estão muito felizes em enviar essa carta aos Tessalônicos, porque eles viviam a palavra de Deus. E é o que nós vamos estar lendo agora. Do versículo 1 até o versículo 10 vai dizer o seguinte, eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos essa carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. A vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos da presença do nosso Deus e Pai, como vocês puserem em prática, anotem bem essa palavra, irmãos, prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nós nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Amém. Uma carta muito interessante que Paulo escreve aos Tessalonicenses, irmãos, elogiando os Tessalonicenses, elogiando o estilo de vida que eles tomaram para si. Porque, irmãos, Tessalônica, como toda cidade grega, era totalmente idólatra, totalmente pagã, totalmente longe do Deus vivo. Imagine, irmãos, que eles cresceram nessa cultura. Tudo que eles sabiam estavam ali. E na época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, né? Tudo que eles criam estavam ali naquela cidade. Mas quando chega a palavra de Jesus Cristo, quando chega a palavra de Deus, a vida dele são totalmente transformadas pela palavra de Deus, por Jesus Cristo. É muito bom, irmãos, quando nós ouvimos essa palavra. E Paulo, Silas ou Silvano e Timóteo se alegram de escrever essa carta. E nós, irmãos, vamos ver alguns pontos aqui interessantes. E nós vamos ver, irmãos, que Deus escolheu esse povo, como Paulo diz.
Deus os escolheu para Ele. Sabe, irmãos, qual é a diferença desse tempo para hoje? Nenhuma. Deus te escolheu para servir. O próprio Deus te escolheu. É uma doutrina que eu gosto muito, é a doutrina do calvinismo. Aí existem várias discussões, tá, irmãos? Mas se você está aqui hoje, porque nós temos no século XXI milhares e milhares de opções que você poderia estar agora. Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, estão me ouvindo? Né? Irmãos, é porque você é um escolhido de Deus e Ele quer mudar o seu estilo de vida. Não é somente crença psicológica, não é somente um entendimento, mas é todo o estilo de vida. Deus está te chamando e Ele te escolheu para viver nesse estilo de vida. O próprio Deus, irmãos, está te chamando ou te chamou para viver essa prática que nós vamos ver em outros momentos desse texto. Então, irmãos, Deus te chamou. Mas o nosso primeiro ponto aqui que nós vamos ver, que Deus também chamou esse povo de Tessalônica, é o contentamento que Paulo, Silas e Timóteo têm com esse povo. Dá gosto de ver. Dá gosto de ver. Eu, quando dava aula no estado, irmãos, tinha algumas salas de aula que eu não via a hora de chegar naquela sala de aula para dar aula para aqueles alunos, porque eles eram interessados, eles queriam aprender. E isso acontece no estado. É difícil, né? Mas acontece, né? E dava gosto de ver como eles assimilavam a aula. Isso era muito gostoso. Irmãos, já passamos por igrejas muito empolgadas, e passamos por igrejas totalmente anêmicas, fracas, que tanto faz como tanto fez, que era terrível. Porque nós temos a maior bênção do mundo, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós temos, irmãos, a maior bênção do mundo é de saber que o próprio Deus, o Espírito de Deus, habita em você. Irmãos, existe alguma bênção maior que essa? Não existe. Por isso, irmãos, que Jesus e Paulo está ensinando, Paulo, Silas e Timóteo está ensinando a esse povo a alegria de viver a prática dessa fé, o contentamento. E Paulo intercede por este povo, como líder da igreja, orando, agradecendo a Deus, intercedendo por essas vidas. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós oramos por toda essa igreja, toda a oração, para que Deus abençoe a cada um de nós. Aí nós podemos pensar, pastor, não está aparecendo não, porque a luta está grande. Né? A luta sempre é grande, irmãos. Imagine se não orássemos, imagine se não intercedêssemos uns pelos outros, porque é para isso que Deus nos chama, para intercedermos, para nos preocuparmos uns com os outros. E Deus está nos chamando, irmãos, para a intercessão, para a fé em prática. E vemos tudo isso nos primeiros versículos de 1 a 3. Né? Vou ler principalmente o 2 e o 3, que diz o seguinte: ó, nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês, e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Quantos verbos nós temos aqui, irmãos? Prática, trabalhar, ter esperança. Irmãos, Deus nos chama para trabalhar. Deus nos chama, irmãos, para pôr em prática aquilo que nós estamos ensinando. Irmãos, levem a sério o que a Bíblia está falando, porque eu não estou falando nada do que eu penso aqui até o momento, eu falei nada do que eu acho. Irmãos, essa é uma aplicação prática em nossa vida. A primeira coisa, intercessão. Segunda coisa, prática. E terceira coisa, que é muito mais no nosso interior, que é a esperança em Jesus Cristo. A esperança em Deus, que resulta em trabalho. Irmãos, pergunte e analise para você mesmo: como é seu trabalho cristão? O seu trabalho cristão, o que você faz que mostra que você é cristão? Você já pensou nisso? Eu gosto muito de dizer, irmãos, que quando nós trabalhamos, seja o que for no nosso trabalho, de dona de casa ao trabalho nós devemos fazer o melhor, porque isso é para glorificar a Deus. Mas fora isso,
isso. Agora, um trabalho eclesiástico mesmo, igreja. O que você faz na igreja? O que você tem feito? Quando eu vim aqui pregar uma vez, antes de ser chamado para ser pastor aqui, o Tiago estava com umas fichas de, não sei se era vocação, era alguma coisa assim. Eu lembro até hoje. Está aí, né? Para as pessoas da sua vocação. Eu pergunto para cada um de nós qual é a sua vocação, além de cantar, porque aqui parece uma nascente, né? Nasce músico e cantor aqui, igual água. Mas fora isso, irmãos, a igreja tem muita coisa para ser trabalhado. Eu perguntei, o que você faz? O que eu faço? Eu venho ao culto. Legal, e aí? Sabe, irmãos, a fé prática ela vai muito além disso. Porque a esperança que temos em Jesus, quando dissemos e quando realmente Ele está em nós, irmãos, resulta em trabalho. E essa aplicação é que o amor a Deus, a dedicação em sermos bons cidadãos bons pagadores, boas pessoas. Será que existe realmente crente tóxico? A palavra hoje é tóxica. Acho que não, né, Tiago? Não, né? Acho que não. Não existe. Porque todo cristão, se colocar essa palavra em prática, não pode ser tóxico. Não pode ser uma má pessoa. Não pode ser uma pessoa que faz a maldade de propósito. Se põe essa palavra em prática, não pode ser, ou alguma coisa vai estar errada. Mas, irmãos, o que nós vivemos que realmente mostra que nós somos cristãos? Porque Paulo aqui está alegre com este povo. Será que se ele olhasse para a igreja presbiteriana independente de Vila Terezinha, que nome grande, né, irmãos? Ele olha para você está lá no hall de membros. Ele ia falar, amor, me alegro, porque essa pessoa ela é feliz, hein? Ela põe em prática. Ela é. Será, irmãos? Será que receberíamos um elogio ou uma repreensão? Fica aí para cada um de nós respondermos. Porque, irmãos, a palavra de Deus nos chama para sermos um estilo de vida e não somente uma crença ou costume. Hoje é o dia de Santa Ceia. Mas o que é Santa Ceia? Para que serve? É um sacramento, legal. E aí? Para que serve? Então, irmãos, é muito importante nós vivermos essa palavra em prática, em fé, em esperança. João Calvino tem uma frase que eu gostei, eu coloquei aqui nas minhas pesquisas, que diz o seguinte: a vida cristã é uma contínua mortificação da carne, uma renovação do espírito, até que sejamos finalmente transformados na imagem de Cristo. Que frase profunda, irmãos. João Calvino, isso aqui foi escrito no século 16 para 17, mais 16. A vida cristã é uma contínua mortificação da carne, uma renovação do espírito, até que sejamos finalmente transformados à imagem de Cristo. É muito profundo. Quem está anotando, anota essa aqui, é forte. Essa é forte. Essa é muito forte. Por quê, irmãos? Colocar isso em prática é muito difícil. Colocar isso em prática é complicado. Irmãos, hoje nós estamos vendo sobre o pecado o seguinte: que quando Deus deixa você fazer o que você quer fazer, acabou. Nós vimos lá em Romanos capítulo 1, versículo 27, que Deus entregou os homens às suas próprias paixões. O próprio Deus entregou, acabou, não tem mais volta, já era. Chegou num nível de pecado que não tem mais volta. Só que eu quero falar isso com a igreja. O que isso importa? E daí? Para que serve? Irmãos, Deus nos chama para uma renovação de espírito. Deus nos chama, irmãos, para sermos a imagem de Cristo, imitadores de Cristo na prática. É para isso que Deus nos chama, irmãos. Catecismo Maior de Fé de Westminster, pergunta 75, o que é santificação? Morrer cada vez mais para o pecado e ressuscitar cada vez mais para Deus. Quando recebemos a palavra de Deus com alegria, nos tornamos imitadores de Cristo. E voltando a
a última pregação que fizemos sobre Zaqueu. Ele recebeu a palavra de Jesus com alegria. A vida dele foi transformada. E ele era rico e ficou pobre, com certeza. Porque, irmãos, não existia nada mais importante do que o estilo de vida dele ser igual a de Jesus. Irmãos, não existe nada mais precioso para a nossa vida do que sermos parecidos com Jesus. Não existe nada mais importante do que isso. Nada mais importante. Essa deveria ser nosso primeiro objetivo como vida. Na nossa vida, irmãos. Temos tantos objetivos, mas o primeiro deveria ser parecido com Jesus. Será que é? A santificação é morrer, mas para a carne. Irmãos, morrer para a sua própria vontade é uma das piores coisas que existem. É só isso que Deus pede. Morrer para você mesmo. O segundo ponto, irmãos, vai falar sobre o poder do Espírito Santo. Como eu ouço falar do poder do Espírito Santo nos últimos tempos, irmãos? É tanta coisa. Eu poderia falar como testemunho, irmãos, quantas vezes eu já orei, a pessoa foi curada na minha frente, várias. E várias vezes eu orei e não aconteceu nada também. Acontece. Porque, irmãos, o poder é meu ou do Espírito Santo? O Espírito Santo não é meu, né? Mas, irmãos, o poder do Espírito Santo, que está no versículo 5 a 7, e vamos reler para relembrar aqui, porque o importante aqui é a palavra. E diz o seguinte: pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Não existe mais do que uma verdade aqui, irmãos, é a verdade, só existe uma, é singular. A verdade. O poder do Espírito Santo está na verdade, porque o mundo hoje é cada vez mais relativista. O que é pecado para você pode não ser para mim. O que é errado para você, para mim não é. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito objetiva quanto à verdade. E só existe uma verdade: Jesus Cristo. E viver como Ele viveu, e amar como Ele amou. Mas, irmãos, estamos na igreja, não deixamos a mentira, não deixamos o pecado, mas queremos que Jesus seja o meu Salvador. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que a pregação era Jesus Cristo nos resgatando do pecado como Salvador. Porém, quando nós olhamos direitinho, Ele sempre é Senhor, nunca Salvador. Normalmente Senhor. A pergunta é: até que ponto Ele é o nosso Senhor? Até que ponto Ele é nosso Senhor? Até que ponto interessa que Ele seja o Senhor? Porque tem muita coisa para viver para os jovens, não só jovens, mas para os mais velhos também. O que você quiser hoje é acessível. Irmãos, Deus nos chama para o poder do Espírito Santo que nos ajuda a nos vencer a nós mesmos. O Espírito Santo, irmãos, ele vem para nos regenerar, para nos transformar, para ter uma nova vida em Cristo. O Espírito Santo vem para iluminar a nossa palavra. Você está entendendo o que eu estou falando? Se não estiver entendendo nada, precisa da iluminação do Espírito Santo, senão você não vai entender nada. Eu vou estar aqui falando chinês, japonês, alemão, né? Uma vez eu recitei aqui o Pai Nosso em grego, é interessante. Aí você começa, né? Pater remon voentois uranois ranias tetus. O pastor está falando em língua. Não, é só em grego. Eu só treinei vários dias, né? Em casa todo mundo aprendeu, irmãos, tanto que eu ficava repetindo. Então, irmãos, nós gostamos disso, né? De coisa diferente. Mas Deus te chama, irmãos, para uma vida com o estilo de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que o Espírito Santo vem iluminar a nossa mente, senão nós não vamos entender nada. Ele vem, irmãos, para nos fortalecer, para nos dar coragem, para perseverarmos, porque o pecado vai estar na sua porta toda hora. Qualquer tipo de pecado, qualquer um, irmãos. Porque às vezes nós elencamos pecados, né? Pecadinho, pecadão. Nós poderíamos falar que todo pecado é pecado, né? Alguns têm as consequências piores e outras não piores.
né? Existe a mentirinha branca, né, irmãos? Quem gosta de mentirinha branca? Nem sabia que mentira tinha como. Ele fala, mentirinha branca, né? Fala que eu não estou, né? Não vai fazer mal para ninguém, será? Né? Irmãos, Deus nos chama para falar a verdade. Deus nos chama, irmãos, para sermos fortalecidos, para vencermos esse tipo de pecado, para vencermos os pecados da nossa carne, irmãos, porque muitos cristãos estão se mergulhando de cabeça no pecado, e depois está na igreja. Em casa, ninguém me aguenta, eu sou chato, bato na mulher, chupo o cachorro, maltrato os meninos. Aqui na igreja eu dou glória a Deus, aleluia, mudo de voz, né? Não, irmãos, Deus nos chama para um estilo de vida, e somente o poder do Espírito Santo de Deus que pode fazer isso. Mas a pergunta é, como é que eu acesso esse poder do Espírito Santo? Primeiro, irmãos, é Deus quem dá. Segundo, nós alimentamos o nosso espírito por meio da palavra de Deus e por meio de oração. Já me perguntaram, pastor, o que é mais importante? A oração ou ler a Bíblia? Eu falei, para o passarinho, qual asa é mais importante, a direita ou a esquerda? Irmãos, as duas coisas são muito importantes, muito mais do que um mero vir na igreja. Eu venho à igreja e aí? Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. Eu fico pensando, sabe, irmãos, nessa passagem, vamos pensar nessa passagem, ó. Em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome. Agora eu fico pensando, quem não fez nada disso? Você já pensou? Nunca expulsei o demônio, nunca, nada. Aí não vai ter o que falar, né? Tipo assim, não fiz nada mesmo, já era, né? Sabe, irmãos, que vida é essa? Que estilo de vida é esse? Não dá para misturar, irmãos, água e óleo. Não dá para misturar uma vida carnal com uma vida espiritual. Ou é uma coisa ou é outra. E diga-se de passagem, a minha preocupação é a vida carnal dentro da igreja. Carnavalzão está aí, né? Falar mal de carnaval é muito fácil, irmãos, por isso que eu nem procuro falar, né? Mas tem bloquinho de crente lá. Lá, estamos evangelizando, tá, eu sei. Vai fundo, né? Aí já começa a polêmica, né, irmãos? Mas enfim, né? Irmãos, esse poder do Espírito Santo ele nos leva ao arrependimento que conduz à vida. Catecismo Maior de Fé de Westminster, página 70, pergunta 76. O que é arrependimento que conduz à vida? Irmãos, nós temos que nos arrepender, senão não existe vida cristã. Se não houver arrependimento que conduz à vida, não existe vida cristã. A resposta dessa pergunta é muito interessante, que é o seguinte: o arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados, e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os seus arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. Então, irmãos, a intenção do pecador que se converte é se esforçar para andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. Irmão, só vai entender isso aqui se fizer sentido para você. Se tudo que eu falei não fizer sentido, não adianta ficar pregando, porque não faz sentido, né? Mas eu estou na igreja, irmãos, tantas pessoas que eu já vi, ai pastor, mas eu levava meu filho na igreja, isso não quer dizer nada. Como é que era a semana? Né? Eu vejo professoras que dão aula para criancinhas, irmãos. A Dalila, ela entra às 8 da manhã, quando ela entra a criança já está lá, e ela sai às 6 da tarde, a criança ainda está lá, que o pai não foi buscar ainda, né? A Adriana, a experiência pura mesmo. Cara, cadê os pais? E tem que ligar, é verdade. E tem que ligar para ir buscar a criança. Sabe, irmãos, eu fico pensando qual é o momento de qualidade realmente. Eu não estou falando nem de ensinar a Bíblia, porque a maioria não deve nem saber de Bíblia, ou muitos são crentes,
Muitos são crentes, irmãos. Eu levei na igreja. Não quer dizer nada, irmãos. O que quer dizer é na semana, ler a Bíblia junto, que é difícil. E eu confesso que com meus meninos, eu já comecei várias vezes e é mal gostoso. Daí a gente para. Aí começa de novo. Mas pelo menos foi, algum momento foi. Irmãos, agora como é fácil ensinar o que é errado? Quer dizer, não precisa ensinar o que é errado, né? A criança aprende facinho o que é errado, sem ninguém ensinar. Então, irmãos, a palavra de Deus nos mostra o poder do Espírito Santo, que é das nossas ações, por meio das nossas vidas. E o nosso terceiro ponto é o tema que falamos até agora, que é o estilo de vida, que está do versículo 7 ao 10, que diz o seguinte, versículo 7, deixa eu aqui. Desse modo vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Palavra belíssima, irmãos. Eles se tornaram exemplos. Os Tessalonicenses se tornaram exemplos na palavra de Deus. E eu gosto muito de olhar para a minha vida primeiro. Será que eu sou exemplo de alguma coisa? Será que nós somos exemplo? Igreja Presbiteriana de Vila Terezinha, somos exemplos de alguma coisa? Será que alguém pode olhar para o presbítero Tiago e falar: eu quero ser igual a esse homem? Olhar para a Valdelice, eu quero ser igual a essa mulher. Não só na parte de cantar, aí fica meio difícil, mas na parte de vida mesmo. Olhar para a Lohan e dizer: eu quero ser igual a essa menina. Olha que exemplo. Será? Sabe, irmãos, Deus te chama para isso. Para cada um aqui, Deus nos chama para isso, porque é um estilo de vida. Eles eram bons exemplos. A mensagem se espalhou. Deixaram os ídolos, eles deixaram a cultura deles, e a esperança deles estava em Jesus Cristo. Naquele momento eles esperavam que Jesus já ia voltar. É interessante que agora nós também estamos olhando em nossa volta e falando: Jesus está voltando, porque o negócio está tão feio que Jesus só pode estar voltando, não é possível, né? Por isso, irmãos, para aplicarmos isso na nossa vida, o cristianismo não é apenas uma religião de regras e regulamentos, mas uma relação pessoal com Jesus Cristo. Não é somente regra. Crente não é somente eu não posso, mas é o que eu posso. O que você pode é ter o poder do Espírito Santo. O que você pode é ter um estilo diferente do mundo. O que você pode é viver essa palavra e ser, irmãos, exemplo para as pessoas. Olhem para você mesmo. Eu confesso que toda pregação é meio complicada quando você olha para você mesmo. Eu só pensei assim: eu tenho que melhorar em muita coisa, e a lista é grande, irmãos. Olhe para a sua vida. O que tem que melhorar? E você vai ver que é muita coisa também. Todos nós, irmãos. Mas eles se tornaram exemplos naquela sociedade para a glória do Senhor. Por isso, irmãos, que essa palavra realmente toque nos corações, no coração de cada um, neste momento, para a mudança de vida, para a mudança de atitude, para que as pessoas olhem para você e dizem: esse realmente é um homem de Deus, essa realmente é uma mulher de Deus, essa pessoa realmente serve ao Deus vivo. Deus te chama para isso, irmãos. Deus nos chama. Sabe por quê? No início do texto está escrito o seguinte: Deus nos elegeu, Deus o predestinou, Deus nos chamou, Deus te chamou, irmãos. Cada um de nós. E começar por onde, pastor? Leia a
Lê a Bíblia onde? 1 Tessalonicenses. Lê do 1 ao 10, depois lê todos os capítulos, irmãos. Começa por aí. E começa a tentar aplicar isso na sua vida e você vai ver como eu estou vendo tanto que eu preciso melhorar como pai, como marido, como pastor, como tudo. Preciso melhorar em tudo. Tá feio o negócio. Mas, irmãos, tem uma frase que está na internet agora que é: primeiro você começa, depois você melhora. Né? Tá na internet agora. Toda hora eu estou vendo isso. Eu vou começar alguma coisa só por causa dessa frase. Né? Mas, irmãos, é isso. Primeiro passo. Você quer dar a volta ao mundo andando? Você tem que dar o primeiro passo. É bastante, né, irmão? Né? Então, irmãos, mas é preciso o primeiro passo. Ai, pastor, eu quero ouvir Deus, eu quero o poder do Espírito Santo, ler a Bíblia. É o primeiro passo. É o primeiro passo, irmãos. Mas Deus nos chama para irmos muito mais longe do que pensamos ou imaginamos, para a glória dele mesmo, porque o nome dele será glorificado. Amém? Podemos